Obrigado pela tua igreja, obrigado por todos que estão nos acompanhando de casa. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Boa noite, queridos. Boa noite. Quero fazer uma breve, rápida recapitulação aqui do que temos falado nessa série chamada Extraordinário. Nós estamos falando basicamente sobre a importância do ordinário, sobre a importância das coisas comuns a partir de uma simples afirmação: Deus é o extra no nosso ordinário. As 3 primeiras mensagens dessa série, lá no início do mês de novembro, elas trataram sobre como o Deus Trino, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito veem o comum, como é que eles percebem o comum. Então, na primeira mensagem nós vimos que Deus, na sua soberania, na sua sabedoria, Ele cria todas as coisas e Ele classifica todas as coisas que Ele criou como coisas boas. Depois, na segunda mensagem, nós vimos que o Deus Filho, Ele invade, Ele entra no comum, Ele entra no ordinário, Ele experimenta as coisas que nós experimentamos, Ele se identifica conosco naquilo que é comum. Com uma única exceção, Ele experimentou todas as coisas sem pecar. Na terceira mensagem, nós olhamos para o Deus Espírito, como aquele que nos habilita a vivermos vidas ordinárias, de tal maneira que nós vivamos contentes com o ordinário e adorando a Deus no ordinário. Então essas foram as 3 primeiras mensagens, onde nós olhamos para o Deus Trino, certificando, autorizando, chancelando o comum, o ordinário. O professor Michael Horton, ele tem uma frase a respeito da Trindade, do Deus Trino, que diz assim: o fato de que Deus usa meios ordinários, até físicos, para produzir resultados extraordinários, não diminui a honra de Deus. Pelo contrário, ressalta o âmbito compreensivo da sua soberania acima, em e dentro da criação como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, olham para o comum, olham para o ordinário, e nós percebemos a bênção dele sobre tudo aquilo que é comum. Na semana passada, lá no Sítio Aliança, a gente mudou um pouquinho o foco daquilo que é o ordinário e começamos a prestar atenção naquilo que geralmente nós chamamos de extraordinário. Na semana passada nós vimos que à medida que a gente começa a perceber, à medida que a gente começa a viver as nossas vidas ordinárias, a nossa vida comum, com foco no lugar certo, na situação certa e na pessoa certa, nós vivemos vidas ordinariamente extraordinárias. Então a situação certa é aquilo que Deus já fez por nós na eternidade, e a pessoa certa para quem devemos olhar é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós vimos isso na semana passada, olhando para a vida de Davi, especialmente no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. Nós olhamos para aquele momento onde ele vai até o campo de batalha e ele enfrenta o Golias. Nós chamamos essa mensagem de um dia ordinariamente extraordinário. E caso você não tenha ouvido, está lá no nosso canal do YouTube, que aliás aproveito para falar para você, se você ainda não nos segue, se você ainda não deu um joia, faça isso lá, é muito importante para nós, não é, Rafa? Acho que é essa pegada, né? Hoje eu quero expandir um pouquinho mais essa ideia do sobrenatural, daquilo que nos tira da situação ordinária e nos coloca na situação do extraordinário,
mas não apenas olhando para um dia na vida, mas olhando sim para uma vida inteira sendo vivida de maneira extraordinária. Hoje, eu quero que a gente olhe juntos, não apenas para um dia extraordinário, mas eu quero que a gente olhe juntos para uma vida inteira extraordinária. E nós vamos fazer isso olhando para a vida de José. A vida de José é uma vida que toma muito tempo ali no livro de Gênesis. Não sei se você já prestou atenção nisso, mas hoje você vai perceber o quanto a vida dele toma um tempo considerável ali no livro de Gênesis. Bom, no capítulo 37 do livro de Gênesis, no verso 2, nós temos a seguinte informação a respeito de José. A informação é essa daí. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai. Gênesis capítulo 37, verso 2. Aqui começa a história do José. A história que vai ser contada para nós nos próximos capítulos do livro de Gênesis. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai. Eu quero fazer um salto do capítulo 37 para o capítulo 50. E no capítulo 50 nós lemos assim, capítulo 50, verso 26. José morreu com 110 anos. Então, do capítulo 37 até o capítulo 50 do livro de Gênesis, nós estamos falando de 93 anos. É esse daí o período de história de José apresentado a nós no livro de Gênesis. Agora, se você nunca leu a história de José, ou talvez se você não leu com bastante atenção, você vai concordar comigo que a vida de José é uma espécie de montanha russa. Ela é uma vida cheia de altos e baixos. E eu achei essa montanha russa aí, que é uma montanha russa lá no Japão. Ela é uma montanha russa que foi criada em 2010. Ela tem 11 anos. E ela é a montanha russa atualmente que tem a maior extensão. Ela não é a mais veloz, mas ela é a que tem a maior extensão. Essa montanha russa, ela não é veloz, mas curiosamente a velocidade que é possível alcançar nela é 152 km por hora. E não é a mais veloz. A mais veloz é 210 km por hora. Mas essa montanha russa me chamou a atenção, e me chamou a atenção por conta das subidas que ela tem. E aí, num artigo que eu estava lendo especificamente sobre essa montanha russa, nessa parte mais alta, tem que ter 2 correntes para que os carrinhos cheguem lá no topo dela. Eu já gostei muito de montanha russa, mas eu descobri que eu envelheci e não gosto mais. Você já parou para pensar que o grande problema da montanha-russa é quando você está subindo? Você já parou para pensar que o maior problema da montanha-russa é quando você está lá no topo? E tem algumas montanhas russas, que a pessoa que opera a montanha-russa, ela é meio malvada. Ela deixa você alguns segundinhos lá no topo de maldade. E quando você está lá no topo, essa montanha-russa começa a fazer uns barulhos. Tsh, tsh, tsh. Aí estrala algumas coisas e aquilo lá vai... Quantos de nós já não estivemos em montanha-russa pensando assim, eu acho que quebrou bem na minha vez? Alguém já teve esse sentimento? Alguém já compartilhou disso aqui que eu estou falando ou não? Quebrou bem na minha vez. O problema da montanha-russa é esse. O subir é um problema. A hora que você está no topo é o maior problema da montanha-russa. E esse problema é tão sério que a gente vê famílias como essa daqui, ó.
Eles estiveram no topo, mas agora eles estão na descida. Mas curiosamente o problema não é a descida, o problema é a subida. A vida de José é uma espécie de montanha-russa. E por quê? Porque toda vez que José ele está na subida, ou toda vez que José ele está diante de uma situação extraordinária, ele está encrencado. Enquanto José está vivendo a vida ordinária, enquanto ele está vivendo a vida comum, seja onde for, está tudo bem com ele. Mas quando ele se depara com o extraordinário deixa o José daquele jeito do menininho ali. Ele fica... É assim que é a vida do José. Quando você presta bastante atenção dos capítulos 37 até 50 do livro de Gênesis, você começa a prestar atenção em algumas coisas de subida. Exemplo, José, ele é filho de uma família completamente extraordinária e disfuncional. Completamente disfuncional. Para você ter uma ideia, José, ele é o 12º filho em uma família que tem 13 filhos. José é o 12º, José é o 11º homem daquela casa. Mais novo que José vai ter um menininho chamado Benjamim. Só que o problema de toda essa história é que a família de José é uma família muito louca, muito doida. Para começar, o pai de José, chamado Jacó, ele amava uma mulher chamada Raquel, mas no dia do casamento ele casa com uma mulher que ele não gostava. E a mulher que ele não gostava era a irmã de Raquel. Então ele casa com as duas para resolver o problema. E essas duas irmãs começam a disputar o amor do Jacó. E elas disputam de um jeito tão estranho que uma pega a sua serva e entrega para que Jacó tenha filhos com ela. A outra copia e entrega mais uma serva. Ou seja, esses 13 irmãos dessa família são de mulheres diferentes. São de mulheres que Jacó não amava. São filhos de mulheres que Jacó não se importava, mas tinham filho com elas. José está no meio de toda essa confusão, e essa confusão nessa família disfuncional vai colocar José em um grande desastre, em uma grande rota de colisão, vai colocar José subindo numa situação extraordinária, permanecendo lá no extraordinário, e sofrendo no extraordinário. É assim que é a vida de José. Esses 11 irmãos de José, esses 10 irmãos de José, os irmãos mais velhos, não gostavam dele. E de uma certa maneira, quando a gente lê o texto bíblico, a gente fala assim, realmente eu também não gostaria de um irmão como José. Porque, afinal de contas, José, o texto bíblico diz que ele era o preferido de Jacó. E o texto bíblico também diz que José era um dedo duro. Ele trabalhava com os seus irmãos e contava para o seu pai o que os seus irmãos faziam de errado. Quem que gosta de irmão assim? Essa era a pegada da família de José. Esses 10 irmãos armaram uma armadilha para José. Jogaram José num buraco, simularam um ataque de um animal feroz, e falaram para o pai de José que ele tinha morrido. E por que eles fizeram isso? Porque José, ele tinha uma habilidade, ele era um sonhador. Só que os sonhos de José eram sonhos estranhos, eram sonhos extraordinários. O sonho de José era, os meus irmãos vão se curvar diante de mim. Eu vou ter ascensão sobre eles, eu vou ser poderoso em relação a eles. Ele dormia de novo e acordava e contava um outro sonho. Agora eu sonhei que o papai e a mamãe também vão se dobrar diante de mim. Quando ele se depara nessa situação de sonhos extraordinários, ele se dá mal. Ele vai parar num buraco.
ele é vendido pelos seus irmãos. Ele vai parar no Egito. E lá no Egito, ele vai para a casa de um homem chamado Potifar, que era um oficial egípcio. E notem agora o que o texto bíblico diz, Gênesis capítulo 39, verso 2. Olha que interessante. José, do extraordinário, dos sonhos extraordinários, ele vai para o buraco. Do buraco, ele vai para uma casa para virar escravo. E sendo escravo, olha o que acontece com ele. O Senhor estava com José. Por isso, ele era bem-sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. No dia a dia de José, enquanto ele estava ali na casa do senhor egípcio, cuidando da comida, vendo se estava tudo certo na despensa, gerenciando as coisas da casa, limpando, organizando, tudo ia bem, tudo estava perfeito, Deus estava com ele, e Deus usava ele para que no meio das coisas comuns ele fosse abençoado, e ele abençoasse a casa do Potifar. Mas aí o que tem pela frente? Uma situação extraordinária. Sabe qual é a situação extraordinária? A Patifa, esposa do Potifar, tenta abusar de José. Às vezes a gente lê o texto de Gênesis e a gente pensa assim, não, parece uma sedução de novela, de seriado. Não, a Patifa, ela tentou abusar de José. Numa situação extraordinária. Um jovem dentro de uma casa, responsável por todas as coisas, indo muito bem nas tarefas ordinárias, se depara com o extraordinário, uma mulher tentando abusar dele. Isso é extraordinário, isso não é o comum. Isso é extraordinário. E José, diante do extraordinário, o texto bíblico diz que ele foge. Ele resiste e foge e é acusado injustamente. E o que acontece? O José, ele vai parar na cadeia, por conta de uma situação extraordinária. Olha a montanha-russa, estava tudo bem na casa do Senhor, as coisas vão indo bem, aparece a Patifa, ele se dá mal. Não porque ele cedeu à tentação, não porque ele pecou, mas porque ele resistiu e fugiu. Próximo texto diz assim, José vai parar na cadeia. Gênesis 38, 21 a 23, olha o que vai acontecer. Mas o Senhor estava com ele na prisão. Vida comum, opa, não, vamos lá para o comum. O Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo, atenção para a maneira como esse texto está colocado aí. O carcereiro encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. O que será que tem de tarefa na prisão? Limpa a prisão. Vê se o malfeitor está na prisão. Leva comida para os prisioneiros. Limpa a cela dos prisioneiros. Leva comida de novo. Dá o relatório da prisão. Em todas as coisas comuns, Deus era com José, usava José, José alcançava a simpatia das pessoas. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Em outras palavras, José era bem-sucedido em tudo aquilo que era comum. Mas o que acontece? José ele vai se deparar de novo com uma situação extraordinária. Qual é a situação extraordinária agora? A história é desenrolada e José ele vira o governador do Egito. Olha, gente, do buraco para ser governador, é ou não é extraordinário? Muito extraordinário. Mas o que acontece quando José está no extraordinário? Ele fica encrencado. E sabe qual que é a encrenca de agora? Ele vai ter que fazer a gestão de um período de crise no Egito. Era mais ou menos se alguém chegasse assim para você, ó, eu tenho uma empresa,
que está falida e tem um passivo enorme, está devendo para todo mundo. Quer ela para você? Alguém queria? É isso que está acontecendo com o Egito. A situação do Egito é essa: nós vamos enfrentar 7 anos difíceis, 7 anos de escassez, 7 anos de muita dificuldade que vai assolar todo o país. Então, José, você vai cuidar disso, já que você sonha, já que você tem ideias, já que você é extraordinário, você vai cuidar dessas coisas. O texto bíblico diz assim, Gênesis 41, verso 41 e 46. O faraó acrescentou: eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Tinha 30 anos quando começou a servir na corte de Faraó, o rei do Egito. Do buraco para o governo, 13 anos. Experimentando situações extraordinárias. Agora ele está diante de uma grande situação extraordinária, porque ele vai ter que lidar com uma crise. Quando nós olhamos para as Escrituras, via de regra, Deus trabalha conosco no processo, nada é instantâneo. Eu já disse isso para vocês. É diferente de fast food, é diferente de Burger King. É no processo que Deus vai trabalhando conosco, com as pessoas, com os personagens bíblicos. Via de regra, nas Escrituras, Deus vai trabalhando com todos nós à medida que nós realizamos as coisas mais comuns da vida. E quando nós olhamos para José no livro de Gênesis, nós precisamos ponderar, nós precisamos ter o entendimento e o discernimento que muitas vezes nós desejamos coisas extraordinárias sem prevermos o que o extraordinário traz na sua mochila. Sem que a gente tenha condições de entender toda a demanda que o extraordinário vai trazer para nós. Mas a gente já está aí no capítulo 41, e a pergunta é, vocês acham que as situações extraordinárias acabaram? A história de José é linda, gente, porque o José ele se dá bem, ele consegue fazer a gestão do tempo difícil, mas agora ele vai se deparar com uma outra situação extraordinária, e sabe qual? Quando a fome está assolando o Egito, ela começa a se alastrar para outras regiões. E agora vem bater na porta do José uma comitiva com 10 homens. Quem são eles? Os irmãos malvados de José. Bate lá na porta dele. Precisamos de comida, nosso pai está com fome. A gente sabe que aqui no Egito tem estoque de alimento. A gente precisa de comida. E agora, José, como é que você vai lidar com essa situação extraordinária? O que você vai fazer em relação àqueles que te traíram? O que você vai fazer com aqueles que simularam a sua morte? O que você vai fazer com aqueles que te machucaram? Agora, José, ele vai precisar lidar com um extraordinário momento de perdão. Agora, José vai precisar lidar com um extraordinário momento de perdão. E eu estou chamando isso de extraordinário momento de perdão, porque na maioria das vezes, nós e o José, nós fazemos da mágoa, do rancor, da raiva, do ódio, da amargura, do desejo de ver o outro morto, como emoções ordinárias. Estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? José agora tem que lidar com seus irmãos. E essa situação, ela é extraordinária. O perdoar passou a ser extraordinário, porque nós admitimos o seguinte: não, pisou no meu pé, não perdoo, fez isso, eu não perdoo, mexeu comigo, agora vai ter. A gente internaliza a mágoa e diz assim: não, é normal viver magoado, não, é normal viver odiando, não, é normal ficar com amargura, com raiva, com rancor, é normal desejar que o outro morra. Não, gente. Isso não é normal. A gente que foi assimilando esse negócio para nós. A gente acabou acreditando
que as emoções ordinárias, nós acabamos acreditando que essas emoções, elas são ordinárias, mas elas não são. Raiva, amargura, rancor, ódio, desejo de ver o outro morto, não são emoções ordinárias. O ordinário deveria ser o perdoar, mas a gente inverteu as coisas. A gente internaliza as coisas ruins, achando que tudo isso é comum, é natural. A gente acaba acreditando que é normal viver com pendências. A gente acaba acreditando que é super tranquilo viver com conflitos não resolvidos. Mas isso não é o normal. O normal na vida em Cristo é o perdão. Mas infelizmente, o perdão tem ocupado a posição do extraordinário. A gente tem que falar sobre perdão. Nós temos que encorajar pessoas a perdoarem umas às outras. Nós temos que pregar o Evangelho para nós todos os dias, dizendo, você tem que perdoar, porque Deus em Cristo já te perdoou. Por conta do pecado, gente, e desculpa repetir isso pela 4ª vez aqui, mas por conta do pecado, nós acabamos nos tornando pessoas que admitimos no ordinário vivermos ressentidos e amargurados, mas isso não deve fazer parte do ordinário. A mágoa, o ressentimento, o ódio. José, ele está diante dos traidores dele. José está diante dos seus irmãos malvados, maldosos. E agora ele vai ter que tomar uma decisão. Eu vou voltar para o buraco, para o fundo do poço do ressentimento, da amargura, da raiva, ou eu vou experimentar de algo verdadeiramente extraordinário. José ele vai ter que escolher agora. Eu vou para o poço da amargura e vou me afundar na lama da amargura, do ódio, do ressentimento, ou eu vou experimentar de algo libertador que é o perdão. Ele vai ter que tomar essa decisão. Porque essa decisão, ela de fato, para José, para mim, para você, ela se coloca como extraordinária. Quando nós perdoamos, à medida que José perdoar os seus irmãos, ele vai encontrar algo muito maior do que o favor que ele encontrou na casa de Potifar. À medida que José perdoar os seus irmãos, ele vai encontrar algo muito maior e muito mais poderoso do que a simpatia daquele carcereiro na prisão. À medida que José perdoar os seus ofensores, ele vai encontrar de algo muito, muito, muito maior do que a honra que o faraó entregou para ele no Egito. Mas é uma decisão que ele vai ter que tomar. Você vai mergulhar no poço da amargura ou você vai experimentar de algo extraordinariamente libertador? Agora, isso é para José, mas é para mim e para você também. Infelizmente, nós invertemos as coisas. Perdão na vida do discípulo de Jesus deveria ser algo completamente comum e ordinário. Não, vamos começar de novo. Vamos andar mais uma milha, toma outra face, toma minha blusa. Mas não, a gente mudou as coisas. Sabe o que José faz? Capítulo 45 diz assim, do versículo 4 a 9. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou, eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Atenção, gente, foi Deus que me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida.
A fome que assola a terra há 2 anos, continuará por mais 5 anos, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá, e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Agora voltem depressa a meu pai e digam-lhe, assim disse seu filho José, Deus me fez senhor de toda a terra do Egito, venha para cá sem demora. Olha que lindo! Mas o capítulo 50, o capítulo 45, verso 4 a 9, diz assim, José, porém, respondeu, não tenham medo de mim, por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem, colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Irmãos e irmãs, José, ele decide não ir para o fundo do poço do ressentimento e da amargura. Ele amplia a sua visão. Eu estou aqui porque agora eu posso salvar a vida do meu pai. Eu estou aqui porque Deus quis que eu estivesse aqui. E acreditem, o Egito era o lugar mais seguro do universo. O Egito com Faraó e com toda a situação do Egito era o lugar mais apropriado para que alguém estivesse. José decide não ir para o fundo do poço da amargura e do ressentimento. José, ele decide experimentar de algo verdadeiramente extraordinário, maior do que o que ele teve na casa de Potifar, maior do que ele teve na cadeia com o carcereiro, maior do que a honra do faraó. José, ele decide não voltar para a cadeia do ódio. José, ele pretende, ele vai experimentar de algo extraordinariamente verdadeiro, que é o perdão, maior do que aquilo que ele experimentou na casa de Potifar, maior do que aquilo que ele experimentou lá na prisão com o carcereiro, maior do que a honra que ele teve do faraó. O que José fez foi experimentar do extraordinário perdão. Essa é a história de José, gente. Do capítulo 37 a 50. 93 anos de história, eu acho que eu falei aqui uns 20 minutos. Mas eu queria recomendar que você desse uma lidinha na história completa em casa. Mas eu quero terminar nessa noite com algumas lições para nós. E eu quero que você preste bastante atenção nessas lições, porque elas podem fazer muito sentido para você. A lição número 1 é a seguinte: nem sempre aquilo que quebra o ordinário é extraordinariamente maravilhoso. Conseguem? Vamos juntos? Nem sempre aquilo que quebra o ordinário é extraordinariamente maravilhoso. Assim foi com José. Tinha sonhos, não foi extraordinariamente maravilhoso. Teve o favor do Potifar, não foi extraordinariamente maravilhoso. Teve o favor do carcereiro, não foi extraordinariamente maravilhoso. Aliás, tem um outro detalhe lá dentro da história da cadeia. Ele foi esquecido depois de ajudar tantas pessoas. E é triste quando a gente ajuda tantas pessoas e é esquecido, né? Oh, coisa difícil. Nem sempre aquilo que quebra o ordinário é extraordinariamente maravilhoso. E a gente vê isso em cada etapa da vida de José. Talvez você esteja vivendo situações extraordinárias, mas não situações extraordinariamente maravilhosas.
Continue confiando no Senhor. Não desista. Lição número 2. Mesmo passando e enfrentando momentos extraordinariamente difíceis, Deus se faz extraordinariamente presente. Quando José estava lá no buraco, quem estava com ele? Deus. Quando José estava na casa de Potifar, quem estava com ele? Deus. E na cadeia? Deus. E cara a cara com os irmãos? Deus. Eu queria que vocês participassem assim como os meus queridos amigos, Mateus, Miguel, Arthur. Esse pessoal me deixa super feliz, gente, porque participam muito e vocês ficam aí rindo. A gente nem entende qual é a graça do negócio. Mas percebem? Mesmo passando por momentos difíceis e enfrentando momentos difíceis, Deus, Ele está extraordinariamente presente. Mas sabe onde? Nas coisas comuns. Esse pão e esse cálice está aí para chamar a sua atenção. Desde que a gente começou essa série de mensagens, eu tenho dito aqui para vocês que Deus, Ele resolveu nos abençoar como povo quando a gente estivesse juntos. Quando nós nos reunimos como igreja, como nós estamos fazendo hoje aqui, Deus decidiu que Ele iria nos abençoar juntos. À medida que nós cantássemos, à medida que nós orássemos, à medida que nós ouvíssemos a palavra, à medida que nós tomássemos a ceia, à medida que nós participássemos das ordenanças do Senhor, como o batismo, Ele decidiu que Ele nos abençoaria quando nós estivéssemos juntos. Por isso, mais uma vez eu quero dizer para você, você não deveria faltar dos cultos da igreja. Não para que todas as cadeiras estejam cheias, mas porque Deus, na sua infinita bondade, soberania e sabedoria, Ele decidiu que Ele nos abençoaria quando nós estivéssemos congregados, reunidos. Mais uma vez eu quero dizer para você que está em casa e pode sair de casa, você está perdendo algo. Porque Deus decidiu que iria nos abençoar quando nós estivéssemos juntos. E não pense que você está desfrutando da comunhão da igreja assistindo um vídeo. Você não está. Acaba o culto, eu pergunto para o Rafa. Rafa, teve gente que assistiu a gente no YouTube? Tem gente assistindo aí, Rafa? Quantas pessoas tem aí? Quantos dispositivos? 50? Sou muito grato a Deus porque tem 50 dispositivos ligados. Mas você não está experimentando da comunhão da igreja. Você está ouvindo uma mensagem. Deus decidiu que nos iria abençoar aqui, congregados, juntos. E essa foi uma decisão dele. Por isso, quando você resolve simplesmente não vir à igreja, pelas muitas escolhas que todos nós podemos fazer, você perde algo. E de novo, não se trata de ter todas as cadeiras cheias. Se trata de que Deus decidiu que Ele iria nos abençoar juntos, à medida que nós cantássemos, orássemos, ouvíssemos a palavra, ouvíssemos as orações, nos relacionássemos presencialmente. Ele decidiu que seria assim. Ele decidiu que iria nos abençoar quando nós tomássemos a ceia juntos. Ele decidiu que iria nos abençoar quando nós estivéssemos lá no Sítio Aliança batizando pessoas. Ele decidiu assim. Portanto, queridos, mesmo que a gente esteja passando por momentos difíceis, extraordinariamente difíceis, acreditem, o lugar onde você deveria estar é aqui, com o povo de Deus, e não no quarto escuro. Rawlinson tem um lema no exército que diz assim, se eu não me engano: soldado sozinho é soldado morto.
A gente está na mesma missão. A gente está na mesma missão. Nós estamos na mesma missão. E quando nós nos encontramos, nós somos abençoados. E acredite, hoje é um domingo que eu não queria estar aqui não. Hoje é um domingo que para eu vir para cá, foi bem difícil. Mas quando eu estou aqui, sobrenaturalmente, milagrosamente, Deus nos abençoa, Deus me abençoa. E eu estou aqui de coração alegre e contente. Mas até chegar aqui foi uma grande batalha. Mas é aqui que Deus decidiu que iria nos abençoar juntos, como povo dele, como igreja dele. Foi aqui que ele decidiu. Mesmo que passando e enfrentando momentos difíceis, extraordinariamente difíceis, Deus se faz extraordinariamente presente. Última lição. Mais do que nos manter no topo, momentos extraordinários são ferramentas para que sejamos extraordinariamente transformados. Lembra lá da montanha-russa? Quando a gente está lá no topo, a gente é transformado em alguma medida. Eu nunca mais venho no brinquedo desse, ainda que seja isso. Mas quando a gente está lá, está acontecendo alguma coisa. Mais do que nos manter no topo, momentos extraordinários servem para que a gente seja extraordinariamente transformado. E aí a gente tem que entender o seguinte: nós precisamos olhar para o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo é o único que pode oferecer a nós esperança no meio das dificuldades. É Ele quem oferece para nós. Calma, espere, eu estou com você, olha para frente, eu já preparei algo para você. Ele nos encoraja, Ele nos anima. É o Senhor Jesus Cristo que no momento da dificuldade nos encoraja a continuarmos. É Ele quem nos enche de esperança. É Ele quem enche o nosso coração, é Ele quem faz o nosso coração transbordar. É para Ele que nós temos que olhar. Quando os momentos são extraordinariamente difíceis, mas quando os momentos são extraordinariamente prazerosos, quando o momento é de topo, de alegria, de felicidade, a gente também tem que continuar olhando para Cristo, porque Cristo vai dizer para nós o seguinte: olha como eu sou bom, olha o que eu estou te dando. E aí quando a gente olha para aquilo que Deus está nos dando, a gente tem que entender o seguinte: aquilo que Deus nos dá de coisas boas, Ele te deu a possibilidade de viajar, de passear, de comprar, de negociar, de aumentar a sua fortuna. Deus faz essas coisas, mas quando Ele faz essas coisas servem apenas para uma coisa: para que você entenda que a graça de Deus é muito maior do que aquilo que você está recebendo de presente. Estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Ah, não é sim ou não, né? É amém? Estão entendendo? Você ganha um super prêmio. O maior prêmio que você... O Natal está chegando, você ganha um presente de Natal, exatamente aquele presente que você queria. E não tem nada de errado ganhar presente no Natal. Você ganhou o presente que você tanto queria. Sabe para que ele serve? Para que você reconheça que Deus é gracioso. Sabe para que ele serve? Para que você saiba que Deus, na sua infinita bondade, sabedoria e soberania, aquilo que Ele te dá é apenas um bônus. Porque a maior coisa Ele já nos deu em Cristo Jesus: a salvação. Entende como funciona? Momentos extraordinários, sejam momentos extraordinários difíceis, ou momentos extraordinários prazerosos, são apenas ferramentas para que nós sejamos extraordinariamente transformados.
Amém? Que bom que Deus é bom. Que bom que Deus é bom. Termino aqui lembrando do Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 20, quando aqueles 72 discípulos, eles voltam para falar com Jesus e eles voltam todos empolgados. Nossa, Jesus, a gente viu o diabo caindo do céu, o demônio pulando, o demônio com medo da gente, a gente viu pessoas sendo curadas. E Jesus, o que fala para eles? Eu dei a vocês toda a autoridade para que vocês fizessem isso. Mas se alegrem, não porque os espíritos se submetem a vocês, se alegrem porque o nome de vocês está escrito nos céus. Quando a gente vive um momento extraordinariamente difícil, somente o Senhor Jesus Cristo nos enche de esperança, seja onde for. Quando a gente vive momentos extraordinariamente fantásticos, é apenas para que a gente lembre o quanto Deus é gracioso e o quanto Ele continua cuidando de nós, mesmo sem a gente merecer. Quando nós estamos contentes com o ordinário, o extraordinário nos ajuda a lembrarmos que Deus é sempre bom e sempre presente. Amém? Se coloca aí diante de Deus. Fala com Ele agora. Qual é o seu momento? É um momento extraordinariamente difícil? Confia no Senhor. Seu momento é extraordinariamente fantástico? Lembre que Ele é gracioso. E o momento fantástico que você está vivendo é só um bônus de um Deus que ama você. Você está precisando, nessa noite, experimentar do extraordinário momento do perdão, para que não vá lá para o fundo do poço da amargura, para a cadeia do ódio. Essa é a noite onde você pode experimentar disso, porque Deus em Cristo já deu tudo o que você precisa para perdoar qualquer pessoa a respeito de qualquer coisa. Creia nele, confie nele. Senhor, te damos graças, porque o Senhor é bom, sempre bom. Te damos graças porque Tu és o Deus presente, sempre presente. Obrigado, Senhor, pelo Teu povo, obrigado pela Tua igreja. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado porque o Senhor está cuidando de nós. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor cuida de nós e nos abençoa. No meio do comum, com os nossos irmãos reunidos. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nos ajude, Pai, por favor, a estarmos contentes com o ordinário, com o comum. Nos ajude, Senhor, a entendermos que mesmo quando enfrentamos momentos extraordinariamente difíceis, o Senhor está ali, na cadeia, no buraco. Nos ajude, Senhor, a confiarmos nisso. Nos ajude também a entendermos que quando experimentamos momentos extraordinariamente fantásticos, que isso é um bônus para que a gente reconheça a Tua graça, a Tua maravilhosa graça derramada sobre nós em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos e irmãs. Obrigado pelo Teu povo nos acompanhando de casa. Desperte-os. Desperte-os, Senhor, e traga-os para que eles experimentem conosco aquilo que nós experimentamos enquanto estamos reunidos. E, Senhor, por favor, se há entre nós pessoas que não estão provando de nada, mesmo aqui, Senhor, abre os olhos do coração de cada uma dessas pessoas, as que não se importam,
as que são indiferentes, as que são orgulhosas. Senhor, abre os olhos do nosso coração, para que a gente experimente do Teu poder, o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Obrigado por essa noite. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar mais uma vez. Te convidar a ficar de pé. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só eu desejo vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor. Sonhos meus, tudo que sou, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, reinar em mim, Senhor. Antes de terminarmos o nosso culto, tenho algumas orientações importantes. Antes, tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira, segunda, terceira vez ou retornando aqui? Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe muito vocês e sempre que puderem, estejam conosco aqui. Mais alguém está nos visitando hoje? Muito bem, que Deus abençoe muito vocês. Pessoal de casa, que Deus abençoe vocês também. Vocês não estão aqui, mas eu amo vocês do mesmo jeito e quero muito que vocês estejam aqui, tá bom? Então, estejam aqui sempre que puderem. Se você não é de Macaé e quiser vir para cá também, vai ser muito bem-vindo. Então, Deus abençoe você, sua semana, seu dia. É isso aí. Pessoal, atenção agora para o que eu vou dizer. O hotel está nos dando a oportunidade de, no dia 31, realizarmos a nossa ceia de Ano Novo aqui. Aí, que bênção, 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 bênção de Deus. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter um culto no dia 31, um culto que vai começar às 10 horas da noite. Nós vamos fazer o nosso culto aí até por volta de 11h30.
Como nós somos privilegiados, nós vamos ver a queima de fogos, que vai acontecer aqui na nossa frente, a prefeitura já confirmou que fará. E depois disso, a gente volta para cá e jantaremos juntos. Então, graças a Deus, oportunidades, estou muito contente com isso. Bom, atenção agora para o que eu vou dizer. Nós só teremos para o jantar 160 vagas. Então, se você quiser jantar com a gente, você tem que, na hora que terminar o culto, você tem que falar com a Monique, dar o nome para a Monique. Eu vou jantar com vocês no dia 31. E tem um custo, claro. O custo é de R$70 por pessoa. R$70 por pessoa. Crianças até 5 anos não pagam. Crianças de 6 a 11 anos pagam R$35. Então, se você quer jantar com a gente, você tem que dar o seu nome para a Monique hoje. E a gente não pode manter essa inscrição para a ceia aberta por muito tempo. E sabe por quê? Porque na segunda-feira, dia 20, sem ser amanhã, na outra, nós precisamos confirmar para o buffet a quantidade de pessoas que fará o jantar aqui na noite do dia 31. Então, segunda-feira, a gente tem que avisar, segunda-feira, dia 20. Então, você pode fazer a sua inscrição hoje, a hora que terminar o culto com a Monique, e durante a semana, você pode entrar em contato com a Monique, dar o seu nome para ela, realizar o pagamento por Pix ou por transferência para a Rede e enviar o comprovante para a Alane, que é a nossa tesoureira. Pessoal, bastante atenção. Você pode fazer a inscrição hoje ou correr o risco de chegar terça ou quarta-feira e não ter mais vaga. Então, e não tem como a gente ter um número maior de pessoas, além dos 160. Tem um número de mesas certo, tem um número de cadeiras certo, o salão não é tão grande, então é por isso que nós estamos estabelecendo essa quantidade, tá bom? Então, repetindo, ceia, dia 31, culto normal, 10 horas até as 11h30, depois da queima de fogos nós vamos jantar juntos, no dia 31 nós teremos a ceia do Senhor, e após o culto nós faremos a nossa ceia. Temos 160 vagas, R$70 por pessoa, crianças até 5 anos não pagam, crianças de 6 a 11 anos pagam R$35, tá bom? Você quer muito participar, mas você não tem condições de participar. Você precisa falar com a Alane, com o Thales ou com a Gília. Olha, eu queria tanto estar com vocês, mas eu não tenho condições de fazer esse investimento. Fale com eles e nós vamos fazer o possível para que você esteja aqui, tá bom? Tem pessoas que já se disponibilizaram a ajudar em relação a isso, mas você precisa falar, ok? Então, se vai ser pesado para você, você tem que falar ou com o Thales, ou com a Gillian, ou com a Alane, e nós faremos o possível para que você esteja com a gente aqui no dia 31. Mas nós não temos mais do que 160 vagas. Beleza? Está tudo certo? Tudo claro? É isso aí. Hoje nós estamos começando a 50ª semana do ano, gente. Semana 50 do nosso catecismo. Isso já começa a demonstrar que o nosso ano está acabando. E olha que legal a nossa pergunta de hoje. O que significa para nós a ressurreição de Cristo? Gabriel abriu nosso culto cantando sobre a ressurreição. E a ressurreição é central na fé cristã. O que significa para nós a ressurreição de Cristo? Cristo triunfou sobre o pecado e a morte ao ressuscitar fisicamente, de modo que todo aquele que nele confia ressurgirá para uma nova vida neste mundo e para a vida eterna no mundo que está por vir. Assim como um dia seremos ressurretos, também este mundo será restaurado um dia. Mas os que não confiam em Cristo ressurgirão para a morte eterna. 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 13 a 14, o apóstolo Paulo diz: Não quero, pois, irmãos,
que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Então, por que a ressurreição é importante para nós? Eu pergunto, resposta de vocês. O que significa para nós a ressurreição de Cristo? É impossível passar por isso daqui e perguntar para você o seguinte: você já é uma nova criatura? Você já nasceu de novo? Você já está vivendo a nova vida em Cristo? Se a resposta for não, você está correndo um perigo de ressuscitar para viver eternamente separado de Deus. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos. Obrigado pelo teu poder manifesto ali na ressurreição de Cristo. E obrigado a Deus porque hoje, a partir da nova vida em Cristo, nós podemos experimentar desse mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Senhor, por favor, se há entre nós pessoas que ainda não receberam a nova vida em Ti, tem misericórdia delas, Pai. Abra os seus olhos, abra os seus ouvidos, abra o seu coração, para que elas experimentem da mesma esperança que nós já experimentamos hoje. Se há pessoas nos acompanhando de casa, que ainda não se entregaram a Ti, que ainda não confiam em Ti, que nessa noite o Teu Espírito as alcance, e que elas se dobrem diante de Ti, ó Deus, porque só Tu és o único e suficiente Salvador das nossas almas. Que o Teu Evangelho nos alcance hoje e nos alcance a cada novo dia. Que o Teu grande amor, que a graça do Teu Filho Jesus Cristo e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você e a sua semana. Your